Fala galera, estamos hoje aqui iniciando o Pode Mais Brasília, um podcast que a gente vai falar sobre Brasília, nós vamos falar sobre o Brasil, nós vamos falar sobre o momento político, nós vamos falar sobre empreendedorismo, então nós vamos falar sobre várias coisas aqui no Pode Mais Brasília. E hoje eu tô com a presença ilustre de um amigo, um cara que eu amo bastante, um cara que é da minha casa, que é da minha mesa, que se chama deputado Thiago Manzoni. Não, me chamo Thiago Manzoni, cara. Olha só, deputado Thiago Manzoni, olha só que coisa legal. Hoje eu consegui uma brechinha na agenda dele, que a gente está tentando marcar esse podcast aqui já faz um tempinho, mas a gente entende que a vida dele é uma loucura, a vida dele é uma correria, é família, é Câmara Legislativa, é Brasil, porque hoje ele é um cara do Brasil, olha só que coisa, hein? Hoje ele é um cara do Brasil. E nós vamos começar agradecendo a sua presença aqui, Thiago Manzoni. Obrigado por você estar aqui hoje, sentado conosco aqui nessa mesa aqui do Pode Mais Brasília. E eu queria que você pudesse também dar o seu bem-vindo aqui à galera que está assistindo o Pode Mais Brasília. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite para estar aqui. É uma honra para mim ser o primeiro entrevistado do Pode Mais Brasília. Você estava falando aqui em off que é tímido, fica com vergonha da câmera, mas você está aí todo desenvolto, velho. Fez uma abertura, introdução. É uma satisfação estar aqui. A você que nos assiste, obrigado pelo prestígio. Acompanhe o canal Pode Mais Brasília. Vai vir muita gente boa aqui, vai ter muita história legal, vai vir muita informação, muita opinião. Muita coisa legal vai acontecer aqui, não deixa de assistir não. Que Deus abençoe, Marcelo, o Pode Mais Brasília e os seus empreendimentos em geral. Obrigado, queria agradecer a primeira-dama Renata. Tá me ligando aqui agora, inclusive. E o Felipe, por deixar você estar aqui nesse momento que você poderia estar com a sua família. E eu queria começar contigo, deputado, a gente falando um pouquinho desses 3 anos seu aí de mandato, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o público que está nos assistindo, um pouquinho, quem é Thiago Manzoni fora da Câmara Legislativa? Marcelão, eu vim para cá, para Brasília, eu tinha 6 anos de idade. Minha família veio do Rio para Brasília. Aqui eu estudei, aqui me formei, me tornei advogado, conheci minha esposa, meus filhos nasceram aqui. Eu sou um cristão que pensa que a família é a base de tudo, então a base da nossa sociedade é a família. Eu fui educado assim, eu fui criado dessa maneira, eu tive o privilégio de nascer em um lar onde os meus pais acreditavam na Bíblia Sagrada e no Deus da Bíblia. Uhum. Então isso trouxe para mim uma série de benefícios ao longo da minha história. Tudo que eu construí sobre os fundamentos da ética e da moral judaico-cristã e da fé em Jesus como Senhor e Salvador. Então isso faz um diferencial enorme, é um benefício enorme na vida. Em termos profissionais eu sempre advoguei, então desde os 24 anos de idade, ali 24 para 25, eu sempre advoguei e com 38 anos fui eleito deputado distrital, né? Isso foi em 2022 a eleição. Em 2022 eu tinha 38 anos, com 38 eu fui eleito deputado distrital, Deus me deu esse mandato, esses 4 anos, e lá a gente tenta fazer o melhor para a população de Brasília, honrar o voto conservador, que é o voto que me levou até a cadeira de deputado distrital, e viver de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus no ambiente político, levando princípios, levando valores, levando conceitos, levando aquilo que a gente acredita para dentro da Câmara Legislativa e sendo uma voz da direita ou uma voz conservadora. Legal, muito bacana isso, e eu corroboro com você, porque eu tenho andado com você, conheço você de perto e sei que esses valores você tem aplicado eles no dia a dia da sua vida. Uma das coisas que eu queria também saber, para falar para as pessoas que nos assistem, quais são as suas principais pautas hoje na Câmara Distrital do Distrito Federal? Então, Marcelão, quando eu olho para trás, cara, eu olho a campanha que a gente fez, a nossa campanha ela não tinha promessas, ela tinha aquilo que nós acreditamos. Então era um tripé, né? A campanha ela foi estabelecida sobre um tripé: a família, o empreendedorismo e a liberdade. E todo o nosso mandato é voltado para esse tripé. Então todos os nossos projetos de lei, a nossa atuação em geral, ela é voltada para fortalecer a família. Uhum. E o fortalecimento da família, ele não é só uma questão de atuação legislativa, é uma questão cultural. Nas últimas décadas, a família foi muito desvalorizada e muito atacada pela cultura woke. Né? Você pode chamar de progressismo, não é progresso, é regresso, mas eles se auto-intitularam progressistas. Você pode chamar de socialismo,
comunismo, o nome que quiser dar para esse lixo. Há décadas eles atacam a família. Então, eles atacam a masculinidade, eles atacam a feminilidade, eles atacam o casamento, eles atacam a infância, eles pervertem as nossas crianças. E isso tudo foi tornando as nossas famílias muito frágeis, muito vulneráveis. Na verdade, a instituição família foi perdendo valor social, ela foi perdendo valoração na sociedade, no seio da sociedade. E isso torna a nossa sociedade cada vez mais fraca. A partir do momento em que as famílias se enfraquecem, a sociedade se torna fraca e muito facilmente dominada por governos tirânicos. Isso está acontecendo ao redor do mundo inteiro, do mundo ocidental inteiro nesse momento. Então o nosso trabalho é voltado para isso, não só com leis que fortalecem a família, mas também, e os laços familiares, mas também com um trabalho cultural que é realizado. E alguém pode perguntar, mas que lei que pode fortalecer a família? Cada vez, por exemplo, que a gente propõe um projeto de lei que evita a doutrinação na escola, nós estamos fortalecendo a família. Cada vez que a gente apresenta um projeto de lei, por exemplo, que evita o ensino daquele dialeto neutro, nós estamos fortalecendo a família. Cada vez que a gente propõe a valorização dos pais como os responsáveis pela educação dos filhos e a escola como auxiliar para escolarizar os filhos, nós estamos fortalecendo a família. Então é família, empreendedorismo. E aí, empreendedorismo, a gente está falando de facilitar a vida de quem gera emprego e renda, para facilitar a vida de quem precisa de emprego e renda. Eu não sou capaz de enxergar esse antagonismo entre empresário e trabalhador. Eu acho isso uma grande falácia, um sofisma que foi estabelecido, mas que não é verdadeiro. E a gente trabalha para facilitar a vida de quem empreende, diminuindo tributo, diminuindo burocracia, apresentando projetos que facilitam a vida das pessoas, que tiram o peso do Estado de cima delas. E por peso do Estado eu estou falando basicamente de duas coisas: tributo e burocracia. Sim. Aliás, é bom que você aí que nos assiste saiba que o Estado não pode te ajudar em nada. O Estado só pode te atrapalhar. Então, se ele não te atrapalhar, já está bom demais. E o nosso trabalho é para que o Estado não atrapalhe. E o terceiro pilar foi a liberdade. E durante a campanha nós apresentamos para a população aquilo que nós acreditávamos. Então, o que a gente pensa sobre a família? Isso. Sobre a infância, isso. O que a gente pensa sobre ideologia de gênero? Somos contra, obviamente. Sobre aborto. O que você pensa sobre legalização das drogas? Sou contra. Então a gente botou lá o que a gente acreditava. E as pessoas escolheram essas pautas, porque o brasileiro ele é majoritariamente conservador. Nós somos o maior país católico do mundo, o segundo maior país evangélico. A terceira maior religião no Brasil é a religião espírita. Essas três religiões, que abarcam aí 95% da população brasileira, essas três religiões, elas têm como fundamento de fé a Bíblia. Então, o brasileiro ele é conservador por questões espirituais, porque ele acredita em um livro sagrado que traz princípios éticos e morais que são conservadores. Então, esse voto veio porque nós tínhamos adesão da população às pautas. E o que nós fazemos lá hoje é honrar esse voto e ser fiel, ser leal às pautas que nos levaram até lá. Você acredita que o povo de Brasília e do Brasil estava cansado, talvez aí, dos políticos antigos, os políticos que prometiam, não cumpriam? O que você acha? Cara, eu não sei como é que tem alguém ainda que acredita em político tradicional. Eu tenho dificuldade de acreditar. Eu tinha 14 anos de idade quando eu acompanhei a primeira campanha eleitoral. Brasília estava dividida no meio. Metade era Roriz, a outra metade era Cristóvão. O Roriz venceu com 14 mil votos de vantagem, que é uma vantagem muito pequena, tendo em vista que é uma eleição de governo. Os dois candidatos naquela época prometiam que iam resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança e do transporte público. Eu tinha 14 anos, eu estou com 41. Os políticos continuam dizendo que vão resolver a saúde, a educação, o transporte e a segurança pública. Não é verdade, porque o político tradicional ele vive de promessa, ele não vive de solução. Porque no dia que ele solucionar e o indivíduo, o cidadão entender que não precisa do Estado para nada, o político perde esse lugar que ele tem na nossa sociedade, que é como se fosse um lugar de superioridade, como se ele estivesse num patamar superior. E para o político tradicional não é conveniente que isso aconteça. Então eu não entendo honestamente como a população ainda elege políticos que prometem que vão resolver essas coisas.
Eu, como eleitor e como cidadão, eu escolho as pessoas em quem eu vou votar por conta daquilo que eles acreditam, porque a política é representatividade. Sim. Eu voto em quem vai representar o que eu acredito. E ao representar o que eu acredito, essa pessoa pode buscar solucionar esses problemas ou não. Por exemplo, eu não acredito que o Estado jamais vai conseguir prover saúde de qualidade. Jamais. Questões matemáticas. Não dá, o Estado não consegue oferecer tudo que ele se propõe a oferecer. Sim. Saúde, educação, lazer, moradia. É porque o Estado não gera R$1, pô. De onde vem o dinheiro do Estado? Ele tira do bolso do cidadão, tira do bolso do pai de família, da mãe de família que trabalha pra caramba para levar sustento para casa e devolve para o governo quase a metade do que fez com o seu esforço, do que fez de dinheiro com o seu esforço. E mesmo assim, o Estado não consegue entregar de volta nada. Então eu não acredito no Estado, eu não acredito que o governo vai resolver as coisas, eu acredito que o cidadão comum, ele resolve os problemas da sua vida, ele arregaça as mangas, ele vai à luta e ele consegue aquilo que ele quer, apesar do Estado. Então o político que promete essas coisas, ele é mentiroso e a população sabe que ele é mentiroso. Então eu acredito numa política que é baseada em representatividade, representação. Aliás, o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, diz que todo o poder emana do povo que elege os seus representantes por meio do voto. Sim. Seus representantes. Então eu tenho que votar naquilo que eu acredito. Então aqui no DF, por exemplo, os eleitores que votaram em mim votaram porque eu represento o que eles acreditam. Na verdade é mais do que representar o que eles acreditam. Eu voto naquilo que representa o que eu sou. Então se eu sou cristão, conservador, de direita, o meu voto vai para quem é assim também. E eu espero que o voto do eleitor de Brasília em 2026 seja dado dessa maneira. Se isso acontecer, nós teremos uma Câmara Legislativa conservadora, os nossos parlamentares federais serão em sua maioria conservadores e nós elegeremos senadores e governo daqui também de direita conservadora, porque nós somos a maioria. Muito legal. Eu sou uma pessoa que às vezes eu ando de Uber e eu gosto de andar de Uber porque eu escuto algumas histórias e um dia desse eu andando de Uber, eu falando que eu conheci o deputado Thiago Manzoni, e ele falou que votou em você. E ele falou que foi o voto mais feliz da vida dele. Que legal, foi votar em você, porque você tem representado a direita em Brasília de uma forma correta, digna. E eu fiquei muito feliz com aquilo ali, porque é bom a gente estar onde o povo está, para a gente entender o que eles acham dos políticos hoje. Outra coisa que eu queria saber de você, meu nobre amigo, deputado Thiago Manzoni, que você me falasse em 3 palavras o que move a sua atuação política. 3 palavras? 3 palavrinhas. Não é musiquinha não, é 3 palavrinhas. Família, empreendedorismo e liberdade, o tripé da campanha. É o tripé da sua campanha. É o tripé da campanha. Família, empreendedorismo e liberdade, são essas 3 palavras. Você acha que hoje a liberdade está em alta, né? Pelo que a gente tem vivido no país. É o contrário disso. Eu acho que a liberdade é uma pauta porque nós não temos liberdade. Então, como a liberdade está sendo atacada diuturnamente por um sistema político nojento, um estamento político burocrático sem vergonha, que ceifa o direito das pessoas de falarem o que elas pensam, que persegue políticos porque falaram na tribuna, que derruba perfis de internet porque as pessoas falaram o que pensam, são ataques nocivos para a nossa sociedade, ataques à liberdade que não deveriam acontecer em hipótese alguma. Como eles acontecem, isso se tornou uma pauta política e nós precisamos eleger quem defenda a liberdade. Então, na verdade, a liberdade só se tornou uma pauta política porque ela está sendo pouco a pouco retirada da população brasileira e dos políticos de direita também. E isso tem acontecido por meio de decisões judiciais, para que fique bem claro. O Poder Judiciário não para de avançar sobre as liberdades individuais. O PT adora isso, a esquerda adora isso, porque aí eles criam um regime que é um regime ditatorial disfarçado de democracia, como acontece em muitos países. E o Brasil está indo por esse caminho. Ainda existem vozes que lutam pela liberdade. Eu posso citar vários aqui: Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Eduardo Girão. Enfim, podia citar aqui Marcel Van Hatten, vários deputados e senadores que estão na luta pela liberdade, senador Rogério Marinho. Mas hoje o Brasil atravessa um momento muito difícil da sua história, onde a liberdade é atacada constantemente e tudo o que se pretende
regular as redes sociais para censurar a população, para a gente voltar a viver naquele regime de monopólio de informação e de opinião que a gente tinha antes. Verdade. Você falando aí, antes de entrar nas suas pautas lá da Câmara... Cara, você é um bom entrevistador, cara. Você pergunta, deixa o cara responder. Eu tenho que aprender isso contigo, velho. Meu amigo. Não, velho, você é bom, cara. Eu queria deixar você também com a liberdade do canal, do Pode Mais Brasília, para que você, sempre que pudesse estar aqui, falar o que você acredita, porque por muitos anos eu fui enganado pelo PT, por muitos anos, alguns anos eu votei no PT, mas eu queria que você falasse um pouquinho daquele cara que bateu a mão na mesa. Eu, graças a Deus, nunca votei no PT, viu? Que fique claro. Graças a Deus, nesse mal eu não tenho responsabilidade nenhuma. Essa foi uma época que eu desviei do caminho, sabe? Mas eu já voltei pro caminho. Já se endireitou? Já tô endireitado. Tá certo. Né? Diz aí, velho, o cara que bateu a mão na mesa. O cara que bateu na mesa. Jair Bolsonaro. Fala um pouquinho dele pra gente, cara. Cara, o Brasil vivia um teatro das tesouras, onde o PT e o PSDB fingiam que eram oposição um ao outro. 2 partidos de esquerda, um de esquerda mais radical, outro de uma esquerda fabiana. Não sei se quem nos ouve aí sabe o que é o fabianismo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. Eles vão implementando o socialismo pouco a pouco, vagarosamente, mas o objetivo final deles é o mesmo do PT. Sim. Que é uma galera socialista mais radical, a galera do PT, né? Eles fingem que não são radicais. Tô falando de Zé Dirceu, Dilma Rousseff, a galera que sequestrou o embaixador, a galera que explodiu bomba, essa galera. Foram anistiados eles. Em 1979, todos esses caras foram anistiados. Todos eles. Inclusive os artistas, eu ia chamar de vagabundos, chamar de artistas. Inclusive os artistas que fizeram domingo agora, esses showzinhos no Brasil inteiro aí, mamadores de dinheiro público da Lei Rouanet, foram anistiados e estavam fazendo showzinho contra a anistia. Vocês deviam ter vergonha. Vocês deveriam ter vergonha. Vocês foram beneficiados pela anistia. Vocês recebem dinheiro porque foram anistiados. Lula, Dilma, Dirceu, esses artistas aí, vocês recebem dinheiro do pagador de imposto brasileiro porque vocês foram anistiados e vocês têm a cara de pau de ir pra rua contra a anistia de gente que tá presa injustamente. Vocês deveriam ter vergonha. Vergonha. Então, esses caras, eles dominaram a política durante muito tempo e eles fingiam que um era oposição ao outro, PT e PSDB. Até que veio o deputado Jair Bolsonaro, com o jeito dele, bateu na mesa e começou a falar tudo que o brasileiro tinha preso na garganta e não conseguia falar mais porque estava amordaçado pelo politicamente correto. Então o Bolsonaro começou a chamar bandido de bandido, policial de herói. Começou a falar o óbvio, a criança tem que ser protegida na escola, tem que parar de perverter criança, tem que parar de sexualizar a criança precocemente, que agora virou adultização de criança. Meu irmão, as coisas têm que ser chamadas pelo nome. O que a esquerda faz com as crianças é sexualização precoce, não tem nada de adultização. Verdade. É sexualização precoce. Pervertem as nossas crianças. E quem foi a voz que se levantou contra eles 10 anos atrás? Bolsonaro. Verdade. Bolsonaro verbalizou tudo que o cidadão comum pensa. Aliás, existem passagens fenomenais do Bolsonaro. Uma delas é quando ele chama os caras de canalhas, 1000 vezes canalhas, quando eles lançaram aquela cartilha que o Bolsonaro apelidou de kit gay, que era para doutrinar as nossas crianças na escola. Então, ele liderou esse processo de surgimento da direita no Brasil e ele é inclusive o responsável por ter sido candidato a primeira vez. A segunda vez é você o responsável, mas foi o Bolsonaro que fez, ardeu uma chama no meu coração, que eu olhei aquele cara e falei, cara, ele tá lutando pelo que eu acredito, eu vou colocar o meu nome também à disposição da população para que eu possa defender também o que esse cara está defendendo. Muito legal. E o que ele fez comigo, ele fez com centenas de outras pessoas no Brasil inteiro. Pessoas que já estavam completamente desacreditadas da classe política, e que viram no Bolsonaro uma esperança. Com o jeito dele de falar, ele é rude, é rude, mas ele verbalizou o que eu acreditei. O que eu acredito. Ele fala palavrão. Tô nem aí que ele fala palavrão, pô. Ele fala as coisas que eu acredito. Ele tem coragem de defender o que eu acredito. Ele não sabe se expressar muito bem. Eu não tô nem aí. Eu entendo o que ele tá falando. Quando ele come, ele se suja. Dane-se, eu não quero saber, pô. Ele é um homem comum, ele é uma pessoa comum. E eu me identifico com ele. Eu e no mínimo 60 milhões de brasileiros. Por isso é que ele virou presidente da República. É por isso que ele levantou lideranças no Brasil inteiro. Então esse cara é o líder e continuará sendo
o líder da direita no Brasil. Ele é o maior líder político do Brasil. Só não arrasta multidões para a rua hoje porque o Supremo Tribunal Federal proibiu ele de ir para a rua, está em prisão domiciliar. Sim. Que é uma vergonha, está em prisão domiciliar por causa de um processo que ele nem é réu e nem foi denunciado. Mas está em prisão domiciliar. Uma coisa louca. Quem foi denunciado foi o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e aquele jornalista, o Paulo Figueiredo. Então imagina, o cara está em prisão domiciliar num processo em que ele não foi nem denunciado. Olha o nosso sistema judicial como é que tá. Então hoje ele não pode ir às ruas, então ele não leva mais uma multidão, mas quem vai em nome dele leva uma multidão para a rua. Ele não pode falar mais nas redes sociais. Ele não pode dar entrevista, ele não pode nada. E mesmo assim ele continua sendo o maior líder político do Brasil. Vai continuar sendo, porque ele teve a coragem de enfrentar o sistema e o brasileiro sabe reconhecer isso. Agora existem outras pessoas dispostas a enfrentar o sistema, como eu, você e tantos outros aí ao redor do Brasil. Você falou em multidão, e eu me recordo agora que você foi um dos responsáveis aí, nesse julgamento do Bolsonaro, de levar uma multidão para estar em Brasília, para estar nas ruas contra essa máquina do judiciário que nós estamos enfrentando aí. E você foi um dos responsáveis de fazer carreatas e você acendeu essa chama aí de Brasília. Parabéns para você. Obrigado. Tá? Porque eu te acompanhei e estive junto com você lá. Tiagão, outra coisa que eu queria falar contigo agora, a gente voltando um pouquinho para Brasília, para a Câmara Distrital. Você tem um PL lá, o 1327 de 2024. 1327. Isso, 1327 de 2024. Porque 13 é um número meio ruim. Então tá, 1327 de 2024. Até quase queimei a língua aqui. Que fala sobre a educação para a liberdade. Queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, que a gente... Primeira coisa, quem educa filho é pai e mãe. Perfeito. O primeiro paradigma que nós temos que mudar é essa história de que escola educa, que o Estado educa. Isso, meu irmão, está errado. Quem educa a criança é pai e mãe. E esse projeto de lei busca devolver para o pai e para a mãe a liberdade de educar seus filhos e a certeza de que quando eles deixam seus filhos na escola, os filhos dele não serão ensinados sobre moral, religião, ética, com princípios diferentes daqueles que os pais transmitem. Então o pai tem a liberdade de dizer quais atividades os filhos dele podem participar e quais não podem. Sim. Então quer ensinar português, matemática, geografia, história, beleza, ensina isso. Agora vai misturar religião, vai misturar ética, vai misturar moral, o pai pode falar, não quero que meus filhos participem disso. Sim. E tem outros projetos que vão na mesma linha. Eu acho que tem um aqui que eu vou falar contigo. Diz aí. Mas antes de falar desse do 1328 aqui, antes de falar sobre Qual é 1328? É o direito de saber. Tá. Eu tenho até que ver se esse 1327 é porque pelo número dele... Não, 1328. Não, se 1327 é isso mesmo que eu falei, mas se a minha memória não tá me traindo, é isso. Tá. Como é de 2024, a gente já apresentou há algum tempo, às vezes eu posso ter. Mas enfim, todos os nossos projetos vão nessa direção, para devolver para os pais a autoridade e o dever e o direito de educar seus filhos. Eu queria perguntar... 1328 diz aí, pergunta aí, velho. Sobre homeschooling que fala? Homeschooling, sou favorável ao homeschooling. As crianças que estudam, fazem escolarização domiciliar, elas têm rendimento, via de regra, melhor do que os que trabalham, do que os que estudam na escolarização comum. As famílias que querem fazer educação domiciliar e que podem fazer, tem que ter a liberdade de fazer. Não é para todo mundo. Eu, por exemplo, não teria como fazer educação domiciliar com os meus filhos. Na minha rotina, na minha dinâmica familiar, isso não é possível. Mas se na dinâmica de quem me ouve isso é possível e a pessoa quer, eu acho que ela tem que ter esse direito. O Estado não é dono das crianças, não pode querer mandar nas crianças do jeito que acontece hoje. Eu concordo com você. E você tem esse projeto também da valorização do português e da matemática. Porque quem não sabe português e matemática não consegue aprender nada. Todas as outras disciplinas dependem do conhecimento do português e da matemática. E o que acontece? Hoje, cara, mais de 80% dos nossos alunos são analfabetos funcionais, terminam o ensino médio analfabetos funcionais. O dado é do MEC, não é meu. Sim. É do Ministério da Educação. Sim. 84% não tem conhecimento básico de matemática. Como que essas crianças vão aprender as outras disciplinas? Não tem como. Então a gente está tentando implementar aqui esse projeto que valoriza a língua portuguesa, a língua culta portuguesa e a matemática para
facilitar a aprendizagem, o aprendizado dos nossos alunos em relação às outras matérias. Por que eu fiz questão de salientar a língua culta portuguesa? Porque o projeto de lei visa acabar também com a utilização daquele dialeto ridículo, que é aquele dialeto neutro, onde não tem nem masculino nem feminino. Quer dizer, uma bizarrice, os nossos alunos não sabem nem falar o português certo e tem gente abobada querendo ensinar o que é errado. Cara, isso aí é inadmissível. Então, aliás, disseram até, o pessoal da extrema esquerda disse que esse projeto era um projeto polêmico, porque eu estou querendo ensinar português para as crianças. É difícil, cara, assim, é difícil. É difícil. É difícil acreditar. Agora, vale aí para o pai e mãe de família que está nos assistindo, a esquerda, a extrema esquerda, PT, PSOL, PSB, falou que o projeto era polêmico porque eu estava querendo que os seus filhos aprendessem português correto. Olha o que eles acham que é polêmico. Meu Deus do céu. E você falando isso aí, eu lembrei de um amigo meu aqui, do Abílio, que a filha dele mais nova, a Bianca... Muito inteligente ela. Muito inteligente. Puxou o pai e a mãe. Puxou o pai e a mãe. E ela estava na escola e o professor chegou dizendo para todos os alunos lá, bom dia... Não, bom dia, foi bom dia, boa tarde, a todos e a todas, não, lembrei agora, ele tá ali, ele me lembrou agora, a todos, a todas e a todes. Na hora que ele falou isso, ela já se levantou e falou, não existe todes. É isso. Não existe todes. É só todos e todas, mas porque ela é pequenininha, ela não entende que todos, a gente já tá falando do público em geral. O plural quando tem... masculino e feminino, o plural é no masculino, e quando você usa o plural no masculino, sim, o feminino tá abarcado, sim, já. Então, o que a gente aprende com isso com a Bianca? Eu queria entender essa galera, rapidinho, Marcelo. Os caras passaram 6 anos, querendo que a gente chamasse a Dilma de presidenta, o que é um erro de português, porque é o presidente e a presidente. Perfeito. Aí eles ficaram 6 anos enchendo o saco pra gente falar português errado, tinha que ser a presidenta. Aí agora eles enchem o saco porque não é nem presidenta nem presidento, é presidente. Meu irmão, velho, não dá pra entender essa galera não. Agora os caras querem que seja neutro. Difícil. Tem substantivo masculino, tem substantivo feminino, tem substantivo comum de 2 gêneros e tem substantivo aquele outro que eu não me lembro agora qual é, não me recordo qual é, que é o... Diz aí, Abílio, você que é tudólogo. Masculino, feminino, comum de 2 e... Tem mais um. Enfim, são esses. Enfim. Aí eles ficam querendo criar uns dialetos ridículos. Então a gente pode chamar essa galera de camaleão, né? Eles vão de acordo com o que aparece para eles. Meu irmão, esses caras enchem o saco das pessoas. As pessoas não aguentam mais essas pautas esquerdistas. Cara, imagina um pai tendo que ensinar pro filho. Meu irmão, que é todo mundo. Você não precisa falar todos e todas, e nem todas e todas e todes. E, meu irmão, caraca, bicho, quase que eu falo aqui o que é todes, mas eu não vou falar não em homenagem à sua audiência. Obrigado, te agradeço. Outra coisa que eu queria falar contigo, meu nobre amigo, é sobre o Provida. O que você tem para falar? O Instituto Provida? O que você tem para falar sobre o Provida? As ações concretas, parece que você tem algum projeto sobre isso lá na Câmara Distrital? Cara, sobre aborto. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a Concepção. Isso. E a gente tem uma PEC, cara, que a gente apresentou. Isso aí é muito legal, porque o que acontece? Se metade mais uma das Assembleias Legislativas Estaduais apresentarem uma PEC com o mesmo texto, sim, isso chega para o Congresso Nacional como um projeto de emenda constitucional que vai ser votado lá. Então a gente apresentou uma PEC, ainda não foi votado, porque é um tema muito polêmico. Imagina defender criança no ventre da mãe, muito polêmico, né? Defender quem não pode se defender. Então a gente está fazendo um trabalho para aprovar a PEC. Já conversei com outras assembleias legislativas que também já propuseram a PEC, e a ideia é levar isso para lá para defender a vida desde a concepção. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a Concepção. Essa é uma pauta muito relevante para mim. Eu sou um defensor da vida. Para mim também. Aliás, você aí que está me assistindo, que está nos assistindo agora, vale a pena entrar no perfil do Charlie Kirk, esse que foi assassinado por um esquerdista recentemente lá nos Estados Unidos. Olha o que aquele cara falava sobre o aborto. Se você não se convencer, é porque entre as tuas 2 orelhas não existe um cérebro. Assiste que você vai se convencer. Cara, que legal. Que legal. Outra coisa que me impactou, porque eu vendi um apartamento aqui em Brasília, é o tal do ITBI. ITBI, eu fiquei assim um pouco chateado com você, deputado. Por quê, velho? Porque essa lei só foi depois que eu vendi o apartamento.
Então eu paguei mais caro, entendeu? Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre essa lei sua aí da diminuição desse imposto aqui no Distrito Federal. Então, cara, o que é imposto? Imposto é o governo metendo a mão no bolso do cidadão bem ali, trabalhou o mês inteiro para levar sustento para casa. Sim. O governo vai lá e tira o dinheiro dele. Tira de que forma? Imposto. Imposto é um sistema de expoliação legal. Quer dizer, por meio da lei, não é legal maneiro não, é legal lei. Por meio da lei, o Estado se dá o direito de tirar dinheiro de quem trabalhou. Isso é imposto. O brasileiro trabalha em média 5 meses e 20 dias no ano só para pagar imposto. Aonde está esse imposto? Imposto de renda. Imposto de renda é um dos maiores absurdos que existem. É imposto sobre o trabalho. Uhum. Você trabalha e eu tiro de você o seu dinheiro. Uhum. Por que eu tiro o dinheiro de você? Porque você trabalhou. É isso que o Estado está falando. Você tem um imóvel, você paga IPTU. Mas você já pagou ITBI, que era 3%, e a gente reduziu para 2%. Uhum. Você compra arroz, tem imposto no arroz. Você abastece seu carro, tem imposto no combustível. Tudo que você faz na vida, você paga imposto. O Estado te tira tudo. Diz que te oferece tudo, mas ele só pode te oferecer o que antes ele tirou de você. É verdade. Então, na minha cabeça, eu tenho a obrigação de reduzir imposto. Essa foi uma das maiores vitórias que nós tivemos, porque é muito difícil reduzir imposto. É muito difícil. É muito difícil reduzir Leviatã, é muito difícil tirar as garras do Estado do bolso do cidadão. E nós conseguimos, e aí eu preciso dizer, com o auxílio do governador Ibanez, nós conseguimos reduzir o imposto, o ITBI, que é aquele que você paga na hora de adquirir um imóvel, de 3% para 2%. Uma grande vitória do nosso mandato, significa mais dinheiro no seu bolso. Você, cidadão, vai ficar com mais dinheiro no seu bolso e o governo vai ficar com menos dinheiro para ele. Eu acredito que esse é o melhor dos mundos, onde o governo tem pouco dinheiro e você, cidadão, tem muito dinheiro. É verdade. Você está de parabéns. Obrigado. Por isso daí. E, meu deputado, você é da base do governo. Sou da base do governo. Você é da base do governo hoje. Eu queria que você me falasse um breve resumo aí desse governo do Ibanez. O que você achou do governo Ibanez? Ele já está no segundo governo, agora ele deve ser pré-candidato ao Senado e tudo. E que você me falasse um pouquinho desse governo dele aí. O que você achou do governo Ibanez Rocha? Ô Marcelão, pouco importa o que eu acho como parlamentar, importa o que a população acha. E a população avalia bem o governo Ibanez. Tem os pontos fortes, tem os pontos fracos. De maneira geral, a população avalia bem. Se eu fosse, como cidadão, avaliar o governo, eu daria nota boa em termos de organização da cidade e estrutura. Limpeza. A estrutura da cidade melhorou muito. O Distrito Federal avançou muito nesses quase 7 anos de governo. E não é só o que ele fez de novo. Manutenção, por exemplo. A gente veio de 2 governos de esquerda, cara, que caiu o eixão. O viaduto do eixão caiu. Eu lembro bem disso. O viaduto do eixão caiu quase em cima da galeria dos estados. Um absurdo. Então tem manutenção, tem obra, as coisas andam bem no governo Ibanez, nesse sentido, em outros também. Mas tem alguns pontos fracos. Ele não conseguiu melhorar como se esperava a saúde. Acho que a saúde hoje é o que mais dói na população do Distrito Federal. É necessário criar caminhos. E se o Estado não dá conta de entregar o que diz vai entregar, o que diz que vai entregar, que ele abra espaço para a iniciativa privada. Então, eu sou a favor de uma política de voucher. Voucher para a saúde. Voucher para a saúde. Ao invés do custo ser do SUS, quanto custa por mês aqui cada usuário do nosso sistema público de saúde? Custa tanto. O governo dá um voucher para o cara contratar hospital particular lá, alguma coisa. Seguro, franquia, plano de saúde. E aí as pessoas vão dentro daquilo que é possível para elas. Tipo o cheque educação que existiu, né? Tipo o cheque, eu sou a favor do cheque educação também. Você vai lá e consegue um desconto e tal, na escola particular e tal. Então, eu acho que esse é o caminho. Aliás, eu sou a favor de parceria público-privada e eu sou a favor de privatização. Eu sou a favor disso. O Estado não dá conta de oferecer tudo que ele diz que vai oferecer. Então, dentro desse contexto, eu
faço essa avaliação positiva do governo, mas com esses pontos fracos. Sim. E sempre lembrando que não é fácil gerir uma estrutura do tamanho da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, etc. Ainda mais de 2 governos de esquerda, Depois de 2 governos de esquerda. fica difícil você trazer para o eixo Mas você algumas pega coisas. a terra arrasada. Você pega uma terra arrasada. Cara, é complicado. Aliás, o eixão caiu, governo Hollenberg, PSB. Foi O eixão caiu, ele não levantou não, quem levantou foi o Ibanez. Ibanez. Bicho, eu não sei como é que não tem vergonha, velho. E ele ainda grava videozinho. Outro dia eu vi um vídeo dele criticando o governo atual. Meu irmão, o eixão caiu. E ele não levantou o eixão, não. É porque esquerdista é assim, né? Ele faz a reunião para marcar outra reunião, aí monta um grupo de estudo e nunca sai nada. É só reunião. É igual aquelas coisas de sindicato. Não sai de papel. Enfim. E depois, e nesse dia que caiu o eixão, tinha 10 minutos que eu tinha acabado de passar ali. Graças a Deus. Escapou. Não foi comigo, escapei. Não morreu ninguém, Não graças morreu ninguém, a Deus. só foi danos Ainda materiais, bem, né? Danos materiais. Cara, uma pauta também, assim, você instituiu o Dia da Cultura Surda. E eu achei muito legal isso, porque eu tenho uma prima... 5 de setembro. Eu tenho uma prima que ela tem a deficiência, né? Desde pequeno, de pequenininha, né? Ela foi um tanque que caiu em cima dela, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre vi a dificuldade dela de falar com as pessoas e tal. E aí você teve essa ideia da Lei 7392 de 2024, de instituir o Dia da Cultura Surda. Como é que foi o impacto disso aí? Cara, primeiro eu tenho que agradecer a primeira-dama Michele Bolsonaro e a Vânia. Sim, a Vaninha. A Vânia foi um presente que a dona Michele entregou para o nosso gabinete e depois tomou de volta. Um dia ela me ligou e falou, Michele deu, Michele tirou. E foi por meio delas que eu tive contato com a comunidade surda do Distrito Federal. Sim. Que eu tive conhecimento das dificuldades que eles enfrentam, das lutas, das barreiras, etc. Porque uma coisa é a gente imaginar. E outra coisa é quando você começa a conviver com essas pessoas. Verdade. E recebe deles a informação direta daquilo Sim. que eles enfrentam. Verdade. Essa galera precisa de inclusão de verdade. Precisa de inclusão. Os cegos, os surdos, neurodivergentes, as né? pessoas, os PCDs. Essa galera precisa de inclusão. Aliás, a palavra inclusão foi muito distorcida no Brasil, né? É um pessoal que quer ser, diz que precisa de inclusão, por exemplo, por causa da forma como decidiu fazer sexo na vida. Pô, isso aí, velho, toca Nada a sua vida, fera. E aí, então, a dona Michele trouxe essa pauta para o nosso mandato, ela e a Vânia, e a comunidade surda pediu para a gente fazer esse dia de valorização da cultura surda no Distrito Federal. A gente atendeu. Eu tenho a honra de ter um sinal na língua brasileira de sinais, que significa Tiago Manzoni. É esse sinal aqui. Olha só. Foi o professor Messias e a Vânia, junto com a equipe deles, né, que me deram esse sinal. E eu fico muito honrado de poder participar dessa luta dos surdos aqui no Distrito Federal e, de alguma forma, contribuir com o meu mandato para dar visibilidade para eles, para incluí-los e para melhorar a vida deles de alguma maneira. Parabéns para você. A gente fica muito feliz. A minha família agradece por isso aí que você fez. Sua prima? Minha prima, Kátia. Deus abençoe desde ela. pequena, e ela sempre teve dificuldade com essa questão, né? E é muito importante a gente ter essa inclusão. Parabéns para você. Obrigado. Outra coisa, meu amigo e deputado Tiago Manzoni, nem tudo são flores, né? Não, nem tudo. Nem tudo são flores. Como você tem lidado hoje? Eu, por exemplo, sou Flamengo. Eu também. Toca aqui. É isso aí, tamo junto. Meu amigo, me fala um pouquinho, porque nem tudo é, de novo, flores. Como é que você tem lidado com as polêmicas e as críticas? Cara, você que veio da empresa privada e de repente essa chuva de informação e é Instagram, é polêmica, é crítica. E como é que você tá lidando com isso aí, o seu emocional? Primeiro, quem não quer ser criticado, nem se não fizer nada, não vai ser. Porque todo mundo recebe crítica na vida. É normal. Normal. Agradeço demais as pessoas que me encontram na rua, que valorizam o meu trabalho, que me param, pedem para tirar foto, me parabenizam, elogiam o trabalho que a gente faz. Vocês não têm noção de como isso é gratificante pra gente. Então eu procuro olhar sempre para essas pessoas que se veem representadas pelo mandato. Sim. Em relação à polêmica, cara, eu nem acredito muito que alguma pauta que eu defenda seja polêmica. Eu defendo o óbvio.
Eu falo o óbvio. Às vezes, a extrema esquerda quer transformar o óbvio em polêmico. Aí eles criam aqueles devaneios, aquelas loucuras que eles falam deles, e tal. Né? Mas na minha cabeça, assim, não tem nada de polêmico. Nada mesmo. Então, por exemplo, essas pautas relacionadas ao aborto. Eles dizem que é polêmico. Cara, pra mim não tem nada de polêmico. É o normal, eu sou a favor da vida, cara. Eu não posso tirar a vida de alguém. Ponto final. Acabou. Não interessa se tá no útero, se já nasceu. Eu não posso tirar a vida de alguém. Qual é a polêmica disso? Nenhuma. Não existe nenhuma. Aí eles criam umas polêmicas, tipo assim, cara, a biologia, a questão biológica. O ser humano pode nascer com cromossomos XX ou XY. É a biologia. O que tem de polêmico nisso? Não existe. Cara, na minha cabeça não tem polêmica. Nem na minha. Isso aí não é polêmica. O ser humano cresceu lá, depois que virou adulto, decidiu fazer sexo de outra maneira. É um problema dele, não tem nada a ver com isso. Também não tem polêmica nisso. Ninguém quer saber como a outra pessoa transa. Isso não é relevante. No dia a dia das pessoas, isso não é relevante. Então, são não polêmicas que a esquerda aborda como se fosse polêmica para ir dividindo a nossa sociedade. Então eles vão criando essas pautas, principalmente as pautas identitárias, para nos dividir, nos segmentar e ficar mais fácil para eles dominarem as pessoas, né, por meio do Estado. Então eles vão ocupando o Estado, vão nos dividindo completamente. Uma sociedade dividida é mais fácil de ser dominada. É mais fácil de ser dominada. Antes da gente entrar em 2026 aqui, eu queria perguntar a Rebequinha. Rebequinha, tem alguma pergunta aqui de Brasília? Se alguém mandou no nosso Instagram uma pergunta para o nosso deputado distrital, queria que você me falasse aí as perguntas que o pessoal mandou, por favor. Como o senhor avalia hoje a qualidade da educação pública no Distrito Federal? Caraca, com microfone e tudo, cara. O negócio aqui tá sinistro demais, cara. Pode mais Brasília. Aqui para receber Thiago Manzoni, o negócio é chique. Caraca, bicho. A educação pública no Distrito Federal. Primeiro eu quero valorizar os professores em geral. Os professores são a profissão, eles formam a profissão mais importante de todas. E ao longo do tempo eles foram sendo desvalorizados. Eu não estou falando de dinheiro só. Sim, sim. Eu estou falando da forma como eles são vistos, né? E eu acho muito ruim, por exemplo, que professor seja ofendido em sala de aula, que aluno ameace professor. A gente não tem, não são poucos os casos de alunos que batem em professor. Então a primeira coisa é que a gente tem que voltar a valorizar os professores. Precisamos disso. E precisamos também de uma escolarização que seja voltada para inserir o jovem no mercado de trabalho. É importante, muito importante. E não para ser utilizada como um instrumento político ideológico para formar militantes, como infelizmente muitas vezes acontece. Então, o que mais me preocupa hoje na educação pública? A formação de militantes partidários por meio das escolas e das universidades também, respondendo, Rebeca. Então, hoje é uma minoria de professores militantes, mas eles agem com tanta intensidade que eles acabam formando uma geração de jovens esquerdistas. E a maioria dos professores não faz isso. A maioria não está lá para formar militantes, não está lá para doutrinar ideologicamente. Mas esses que fazem isso, fazem de maneira intencional, deliberada, e acabam prejudicando muito a formação desses jovens. Então a minha maior preocupação hoje, respondendo à pergunta que foi feita, é com a doutrinação que existe em sala de aula. E o nosso mandato trabalha ativamente e continuará trabalhando para acabar com essa doutrinação. Em relação à universidade pública, eu falei semana passada na tribuna que a UNB forma pessoas, forma jovens que acham que podem matar quem pensa diferente deles. Eu fui ameaçado na UNB, fui ameaçado pelos alunos porque sou conservador. Eles disseram que iam me bater até matar. Precisei de voltar lá no dia seguinte com a polícia. Verdade, legislativo. Eu precisei voltar lá com a polícia. Tinha um cartaz lá com Bolsonaro morto de cabeça para baixo.
tinha vários cartazes, fogo nos fascistas. Vocês nos chamam de fascistas e depois pregam fogo nos fascistas. Vocês são violentos, vocês acham que podem bater, agredir e matar. Olha o que aconteceu com Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. Olha o que o ex-militante do PSOL, o Adélio, fez com o Bolsonaro aqui, uma facada. Olha o que o esquerdista fez dando um tiro que varou a orelha do presidente Trump, quase matou. Olha o que aconteceu com Uribe na Colômbia. Então eu reafirmo o que eu falei da tribuna, falo na qualidade de deputado distrital. Aliás, ia ter um movimento de direita na UNB e a Secretaria de Segurança Pública me pediu para desmobilizar o movimento que ia ter lá. Olha que coisa. Eu só coloquei uma condição para desmobilizar. Eu quero conversar com a reitora, porque a universidade diz que é plural. Então quem é de direita tem que poder se manifestar também. Tem que ter espaço. Tem pelo menos 6 meses. Eu estou esperando até hoje. Eu continuo esperando a reitoria da UNB se dignar a receber um parlamentar do Distrito Federal que pede uma reunião há 6 meses. Vocês não estão preocupados com o ensino superior. O que vocês querem é formar jovens militantes e fazem isso até instigando a agressividade deles. Isso eu não vou admitir jamais e eu não tenho medo de vocês. Reitora, o canal está aberto aqui para você responder, né, o que o deputado pediu aqui, essa reunião, né, então o espaço está aberto, se quiser falar, responder. E eu tenho formalizado o número de e-mails que eu mandei solicitando a reunião. Olha, interessante, por isso que o Pode Mais Brasília está aberto para todo mundo falar aqui, tá no seu coração. Rebequinha, mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aqui para o nosso deputado Thiago Manzoni? Qual a importância das escolas cívico-militares? Realmente faz a diferença? Faz, claro, porque nós temos nas escolas cívico-militares disciplina e hierarquia, ordem. Ninguém aprende num ambiente que é o caos. Sim. E por que o resultado das escolas cívico-militares é melhor? Porque lá tem ordem. A parte disciplinar fica com a Polícia Militar e com os bombeiros, a parte pedagógica fica com os professores, com a Secretaria de Educação, a escola funciona bem, resultado disso, sempre resultado melhor do que era antes. Por isso é que tantas escolas pedem para se tornar escolas cívico-militares. No que depender de mim, a gente torna todo o nosso sistema cívico-militar. Eu sei que é impossível por causa do efetivo que seria necessário para isso. Sim. Mas se dependesse de mim apenas, e se não houvesse outras necessidades, nós teríamos todas as escolas no modelo cívico-militar. Funciona muito melhor, os pais se agradam, os alunos se agradam, os professores se agradam. Funciona bem, é o que deve ser. E para essa mudança de se tornar uma escola cívico-militar, é muito fácil? É aprovação da Câmara? Como é que é feito isso? Não. É aprovação da própria comunidade escolar. Então tem audiência pública, depois da audiência pública tem votação, e se a maioria da comunidade escolar, aí envolvidos os professores, pais de alunos, etc., votarem a favor, a escola se torna uma escola cívico-militar. A meta do governo ibanês é terminar o ano que vem com 40 escolas. Eu acho que esse ano a gente vai terminar com 30. E a cívico-militar, ela usa aposentados ou só quem está na ativa? Agora está usando também o pessoal que já não está mais na ativa. Que é interessante, né? Porque facilita para você conseguir o efetivo, porque senão você tem que tirar o policial ou o bombeiro da rua para levar para a escola. Essa questão do aposentado é muito interessante para as escolas cívico-militar. Eu visitei uma escola cívico-militar no Bandeirante e achei muito interessante, organização, as pinturas tudo intacta, sem quebra, sem as portas quebradas. Cara, uma coisa incrível. Eu achei muito legal, falei com os meninos gostam de estudar lá. Claro, minha opinião é a seguinte: se não quer estudar lá, sai e vai para outro. Os meninos têm banda, tem time para competir nos esportes. É fera demais. É muito fera. Deputado, o futuro da direita nas eleições de 2026, o que você enxerga? A gente está caminhando para o final? Exatamente. O futuro da direita é o futuro de crescimento. Nós vamos continuar crescendo, vamos continuar avançando e nós vamos endireitar o Brasil. O presente pode até ser deles, o futuro é nosso. E a direita no DF? A direita no DF vai fazer 2 cadeiras para o Senado, a centro-direita. Vai fazer 2 cadeiras para o Senado, vai fazer o governo do Distrito Federal, vai fazer no mínimo 18 deputados distritais e 5 deputados federais. Esse é o meu prognóstico. Eu posso até estar errado, mas é o que eu acho que vai acontecer.
Agora, a gente tem que ter bons nomes de direita de verdade, né? Porque não adianta nada o cara se dizer de direita na eleição, chegar lá não é nada disso, aí é complicado. Tá, o que é o de direita de verdade? Meu irmão, é o seguinte, nós só temos hoje 6 deputados de esquerda na Câmara Distrital. Uhum. Em tese, os outros 18 são de centro-direita. Uhum. A centro-direita deveria trabalhar a favor da família, dos costumes conservadores, da diminuição do tamanho do Estado, da liberdade. E quem acompanha a Câmara Legislativa sabe que, infelizmente, não é bem isso que acontece. Não acontece. Nós temos poucos representantes de verdade, que têm coragem de encarar as pautas que precisam ser encaradas. Então, a gente tem que eleger quem tem coragem de representar de verdade. Verdade. E a gente já caminhando para o fim, o seu futuro 2026? Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Se Deus me conceder uma cadeira na Câmara Federal em 2027, lá eu estarei. Se Ele não me conceder, eu continuarei a minha vida alegremente na advocacia, que é o lugar onde eu sempre estive e continuo, né? Eu não posso advogar contra a Fazenda Pública, contra o governo do Distrito Federal, contra a Fazenda que me paga, mas posso atuar em causa entre particulares. Então, se Deus quiser me levar para a Câmara Federal, eu irei. Do contrário, eu volto à minha vida normal, longe da política. Eu não vejo a política como uma profissão, eu não vejo a política como uma carreira. Eu estou servindo a população do Distrito Federal. Deus me concedeu 4 anos. Se Ele me conceder mais 4, eu fico mais 4. E enquanto Ele me conceder, eu vou servindo a população do Distrito Federal e do Brasil com o meu melhor, com o máximo que eu consigo. No dia que Deus falar assim, tá bom, meu filho, para mim tá ótimo, a minha vida tá nas mãos dele, Ele é quem me guia, Ele é quem me conduz. Enquanto Ele quiser que eu esteja na política, eu estarei. No dia que Ele falar já deu, já deu. Já deu. Eu espero, deputado, que você continue, você tem representado a população de Você Brasília. vai ser deputado distrital, Marcelo? Eu pretendo ser pré-candidato a deputado distrital. Tá. Eu acho que eu aprendi com um líder aí e eu pretendo ser pré-candidato a distrital, mas isso é uma conversa para outro momento. Não sou eu que estou te entrevistando, né? A gente pode falar disso em outro momento, né? A gente aprendeu muita coisa com você, mas eu espero que você continue nessa pegada política. Você tem representado as nossas famílias, né? Você tem sido uma voz para os conservadores aqui no DF. Para finalizar, eu queria que você falasse uma única palavra. O que significa para você hoje Deus? Tudo, minha vida. Sua vida. Família. A base de tudo. A base de tudo. Igreja. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Política. Um aprendizado. Um aprendizado. E que aprendizado, hein? Que você tá. Eu vi seu crescimento. Tenho visto como você cresceu na política nesses anos. Parabéns. Obrigado. Futuro. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Meu deputado, queria te agradecer. Não vai perguntar Flamengo, não, cara? Flamengo. Uma paixão da família Manzoni. Meu Deus do céu. Pô, não era possível que você ia acabar isso aqui sem falar do Flamengo. Sem falar do Mengão, né? Pô, velho. Deixei por último, né? Mengão. Deixei por último. Deputado, queria te agradecer demais pelo seu tempo, por essa entrevista. Fiquei muito feliz de você ser o primeiro a estar aqui com a gente no Pode Mais Brasília. Espero que você volte outras vezes aqui. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe Renata, Guilherme, Felipe, a sua trajetória, que a sua trajetória em 2026 seja uma trajetória muito feliz, muito alegre. Você sabe que você pode contar comigo, pode contar com Pode Mais Brasília, pode contar com a minha família, com meus amigos, porque você é um cara incrível. Parabéns e que Deus te abençoe. Valeu, Marcelão. Obrigado pela honra de estar aqui contigo hoje. Primeiro episódio, eu fico muito honrado de ter sido o primeiro. É a foto. Estou me avisando ali de uma foto. Quero que você me fale desse momento. A gente vai tirar a foto já. Não é tirar a foto, é te mostrar essa foto. O que ela significa para você, essa foto? Cara, esse dia aí, se eu não tô enganado, começa que eu ainda tinha um pouco de cabelo. Você tá vendo ali? Depois acabou. Essa foto aí, se eu não tô enganado, ela foi no dia do resultado da eleição, cara. Exatamente. Esse aí foi o dia em que a gente experimentou um milagre. Deus realmente queria que eu fosse deputado distrital numa campanha que custou R$ 150.700,
com a ajuda de pouco mais de 700 multiplicadores de voto. As pessoas vestiram a camisa aqui, ó. E eu sou grato a cada um que trabalhou por aquilo que a gente acredita, cada um que ajudou a gente na campanha. Essa foto aí é um dia marcante. Esse dia aí é o dia 2 de outubro de 2022, o dia em que nós celebramos a eleição. Muito fera, aí, velho, muito fera. É só pra gente Na lembrar. foto tá o Marcelão ali, que teve no começo de tudo, teve nesse dia feliz. Aqui é o Simverson, que anda comigo todo dia. O Simverson, coitado. O Simverson me aguenta, cara, todo dia. Aí ele te ama. Complicado. Ele te ama, ele é um cara do bem. E é isso, cara. É bom ter essa recordação. Observa como eu tava magrinho. Foto maneira, velho. Menino bonito. Esse menino vai longe. Eu espero que a gente veja essa foto aí em 2026, desse mesmo jeito aí, ó. A barba tá branca, o cabelo caiu. Eu botei, caiu de novo. Que legal. Que legal aonde? Uma hora cresce. Agora, cara, obrigado pela honra de estar aqui no primeiro episódio. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua trajetória. Amém. Dê paciência para Crisley. Amém. Porque já que você pretende ser pré-candidato, ela vai precisar ter mais paciência ainda. É verdade. Enfim, que Deus abençoe muito tudo que acontece aqui e que a luz dele esteja brilhando através da sua vida. Amém. Valeu demais. E o Pode Mais Brasília não poderia deixar você passar aqui sem entregar para você um presente. Eu queria que você pudesse abrir um presente para você, uma camisa nossa. O Pode Mais. Todas as pessoas que passarem aqui vão receber um presente, uma camisa. Aí está. Pode Mais Brasília. Pode Mais Brasília. E não poderia deixar também, você gosta de um chocolatezinho, de deixar essa caneca com você também. Obrigado. Além dessa passagem sua aqui, o Pode Mais Brasília. Obrigado. Valeu demais. Obrigado de verdade. Deus Obrigado. abençoe. Amém. Abraço para vocês que nos assistiram. Obrigado, gente. Deus abençoe. É isso, uma fotinha agora. Caraca, tá sinistro, velho. Passei. Não sei como, mas passei.